O que realmente cansa a mente de um jovem jogador de futebol de altíssimo nível? Bom, a resposta talvez não seja aquela que todo mundo imagina. Nessa análise, a gente vai mergulhar na ciência para desvendar um mito bem surpreendente sobre a fadiga mental no esporte. A pergunta que não quer calar é essa: de onde vem esse cansaço mental todo? Será que a culpa é das redes sociais, da pressão da escola, das viagens constantes? Ou será que a resposta está bem ali, debaixo do nosso nariz, o tempo todo? É isso que a gente vai descobrir. E aqui, olha só, tá a grande virada da história. O senso comum, o mito, diz que o cansaço vem de fora. O celular, os estudos, a estrada. Mas a realidade, o que os dados mostram, é que o grande vilão da história é o próprio jogo. É a tomada de decisão a cada segundo, a atenção total, a pressão ali no campo que, de fato, esgota a bateria mental dos atletas. Mas calma lá. Antes da gente seguir, é super importante a gente alinhar uma coisa. Cansaço físico e cansaço mental não são a mesma coisa, nem de longe. E quem melhor para explicar essa diferença do que os próprios jogadores, né? Olha só como eles mesmos descrevem. A fadiga física é bem direta. É sobre o corpo, se sentir exausto, lento. Agora, a fadiga mental, essa ataca a mente. Dificuldade de concentração, falta de motivação. Os atletas sentem essa diferença na pele, literalmente. Então, beleza. Vamos começar nossa investigação pelo suspeito número 1, o mais óbvio: o ritual pré-jogo. O que esses jogadores fazem nas horas antes de entrar em campo? Será que a bateria mental já começa a ser drenada ali? E os dados mostram exatamente o que a gente podia imaginar. A esmagadora maioria ouve música. Mais da metade está ali, rolando o feed nas redes sociais. Muito tempo de tela. À primeira vista, parece a receita perfeita para o esgotamento, certo? E essa é a grande pergunta. Com tanto estímulo, tanta informação, a lógica diria que eles deveriam chegar para o jogo com a mente já meio cansada, com a bateria lá embaixo. Mas será que a lógica está certa dessa vez? E aqui vem a primeira reviravolta de cair o queixo. A pontuação média de fadiga mental 5 minutos antes do jogo começar é de só 18,7 em 100. Gente, isso é incrivelmente baixo. Ou seja, ouvir música, mexer no celular antes do jogo, não é o problema. O suspeito número 1 acaba de ser inocentado. Ok, se o pré-jogo não é o culpado, para onde a gente olha agora? Bom, vamos seguir o rastro da energia mental durante o jogo em si, do começo ao fim. E essa linha do tempo aqui, ela conta a história toda. A fadiga começa baixinha, em 19, chega no intervalo, já quase dobrou, foi para 32, mas o pico, o auge do cansaço mental, acontece logo depois do apito final, batendo 47. O jogo é um verdadeiro sprint para o cérebro. E o mais doido, 24 horas depois, a mente ainda não voltou ao normal. Como os próprios pesquisadores concluíram, os jogadores não chegam cansados, mas o jogo vai minando a energia mental deles minuto a minuto. A verdadeira batalha, a que cansa de verdade, acontece dentro das 4 linhas. Tudo bem, então o jogo é o grande vilão. Mas será que ele age sozinho? E a vida fora de campo, como fica? As viagens, a escola, aquele calendário de jogos super lotado. Será que eles dão uma forcinha para o problema? Vamos investigar esses outros suspeitos. Começando pelas viagens, sim, elas causam um certo cansaço, marcando 29 de 100. É um fator, com certeza, mas se a gente comparar com os 47 pontos de fadiga do pós-jogo, fica claro que não é a causa principal. E a pressão dos estudos? A pontuação é bem parecida, 30 de 100. Tentar equilibrar a vida de atleta e de estudante tem seu peso, claro, mas ainda não chega nem perto do baque mental que uma única partida de futebol causa. Agora, um calendário de jogos muito apertado, esse sim chega mais perto, com uma pontuação de 44. É um desgaste considerável, sem dúvida. Mas o mais impressionante é que, mesmo assim, ainda é um pouco menor que o pico de 47 pontos sentido logo depois de um único jogo. E só para a gente ter uma noção da rotina desses atletas, dá uma olhada em como a carga de treinos aumenta com a idade. Os mais velhos chegam a treinar 5 vezes por semana ou até mais. Isso só mostra o quão intensa é a vida deles, o que torna ainda mais surpreendente que o maior desgaste venha mesmo dos 90 minutos em campo e não da rotina pesada da semana. Então, se todas as pistas, todas as evidências nos levaram para o mesmo culpado, o jogo, a nossa forma de pensar precisa mudar, né? O grande desafio não é como se preparar mentalmente para a partida, mas sim como se recuperar mentalmente depois dela.
Então, para a gente amarrar tudo isso, pode esquecer o mito do celular e da música. O verdadeiro desafio mental acontece ali, no gramado, na tomada de decisões em fração de segundo, na concentração total, na leitura do jogo. E isso quer dizer uma coisa muito importante. A recuperação da mente tem que ser levada tão a sério quanto a recuperação dos músculos. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Se a gente agora sabe que o jogo esgota a mente de forma tão intensa, talvez a próxima grande revolução no esporte não esteja em novas táticas ou treinos, mas sim em como a gente recupera a mente. Como podemos ajudar os atletas a recarregar o cérebro com o mesmo cuidado que eles têm com o corpo? A resposta para essa pergunta pode muito bem definir a próxima geração de campeões.